Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Hoje eu vou abordar um assuntozinho um pouco diferente, mas que tem tudo a ver com a parte ambiental, melhor dizendo, com a parte da saúde ambiental. Todos vocês devem já ter tomado conhecimento de que a SEDAI emitiu uma nota a respeito da qualidade da água que é fornecida para o estado do Rio de Janeiro. Alguns bairros do Rio de Janeiro estão apresentando problemas na água, certo? Que problemas são esses? Principalmente de odor e coloração. Odor e coloração. Em alguns casos também de sabor. Mas o que está causando tudo isso? O que causou tudo isso? Então, antes de mais nada, você que está chegando agora, não é inscrito no canal, por favor inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, quem puder faça a sua colaboração, o link está na descrição e compartilhe bastante esse vídeo, que já vai ajudar bastante também o trabalho que eu faço aqui de divulgação dessas informações. Bom, enfim, sem mais rodeios, o que aconteceu, aliás, o que ainda está acontecendo, já está sendo um pouquinho, vamos dizer assim, mitigado, mas vai sair um laudo ainda hoje do laboratório da Vigilância Sanitária, tá certo? Também da Universidade Federal, da Universidade Federal aqui do Estado, a respeito de toda essa confusão, de todo esse problema, que a SEDAI causou, e foi difícil também deles emitirem uma nota e etc e tal. Então, vamos entender realmente o que está acontecendo e o que possivelmente, melhor dizendo, que possivelmente causou isso daí. Vamos ver. Então, água imprópria no Rio de Janeiro, muito está se comentando que essa água está imprópria para consumo, que essa água está contaminada, está com produtos tóxicos e outras coisas mais. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender como é feito o tratamento de água. Como é feito? Então você tem o manancial, tá certo? Por exemplo, vamos pegar aqui a estação de tratamento do Guandu. Você depois passa por um gradeamento, a retirada de materiais grosseiros, a captação de água, certo? A retirada de partículas de areia presentes nessa água. Aí tem a adutora de água bruta, uma caixa de tranquilização, depois sulfato de alumínio e o cloreto férrico, vai sofrer uma coagulação química, utilização de produtos químicos que aglutinam as partículas mais finas presentes na água. Depois uma floculação. O que é isso? Uma agitação controlada da água para facilitar a aglutinação das partículas e a formação dos flocos, tornando-os mais pesadas. A decantação. O que é decantar? Justamente a sedimentação. Vai sedimentar esses flocos, ficam mais pesados, vão para o fundo, vão ser decantados, formando uma camada de lodo. Através de raspadores de fundo e de descargas hidráulicas, o lodo é retirado do fundo do decantador
Depois nós temos a filtração, que é a retirada das partículas mais finas que ainda possam estar na água. A água passa através de uma camada filtrante, que geralmente é feita de areia e ou carvão antracitoso. A desinfecção com cloro. A fluoretação, sal de flúor, principalmente para prevenção da cárie. A correção de pH com cal hidratada ou cal virgem, né? Aí você tem o reservatório de contato. Justamente você vai ter a estação de bombeamento, por isso que a gente fala que tem que ter energia de qualidade para você ter água e esgoto tratado. E você tem o reservatório público, tá certo? O reservatório público, depois a redistribuição de água até chegar no hidrômetro da sua casa, atingir a caixa d'água, você vai utilizar a água para a rede de esgoto. E depois algumas cidades têm um tratamento avançado de esgoto, outras não. Enfim, eles fizeram análise na estação, não encontraram muitos problemas. O que está me chamando a atenção, sinceramente, é isso aqui, tá? O reservatório público, que vai atender os bairros. Isso daqui me chamou a atenção. Eu vou explicar o porquê. A SEDAI emitiu a seguinte nota, que após análises finalizadas nesta terça-feira, os técnicos detectaram a presença da substância geosmina, que é uma algazinha, em amostras de água. Uma substância orgânica produzida por algas e que não representa nenhum risco à saúde dos consumidores. Desta forma, a água fornecida pode ser consumida pela população. O que acontece? Aquele cheirinho de terra molhada que vocês tanto falam é justamente causada por isso aqui, o cheirinho de terra molhada. A substância não oferece riscos à saúde, mas altera o gosto e o cheiro da água. Tudo bem, mas o problema aqui, essa informação aqui está correta, mas o problema, biologicamente falando, como é que foi feita essa análise? Isso que eu digo, tudo tem que ser contestável, porque também não podemos correlacionar, o que eu vou falar aqui, teve um aumento do caso de diarreia nos postos de saúde aqui no Rio de Janeiro. A própria prefeitura emitiu isso, desinteria, diarreia, sendo que isso ocorre geralmente após essa passada de festas de fim de ano, alimentação, o próprio verão, né, o excesso de calor, imunidade, enfim. Então, o porquê que eu falei que tem que tomar cuidado, como é que foi feita essa análise, né? Como é que foi feita isso daí? Porque você tem que ver justamente a presença de bactérias, vírus que podem, não vou afirmar aqui que estejam contidos na água, que podem. Mas uma coisa é fato, isso já aconteceu antes, tá certo? Isso é um processo, a geosmina, ela sempre surge quando você tem muita eutrofização. O que vem a ser essa eutrofização, né? Aqui estão os casos que já ocorreram, tá certo? Esse gosto, cheiro de lodo, de terra. Isso não ocorre só com a água, isso ocorre também. Deixa eu voltar aqui. Isso ocorre também se você pegar, está no meio de uma floresta, uma árvore desabou há pouco tempo, né? Então, se você for ali pegar aquela terra e cheirar aquilo, né, ou pegar o sub, arrancar o sub daquela árvore, vai ter justamente aquele cheiro que vocês alegam que é terra molhada, que é justamente esse organismo que causa isso daí. Mas enfim, mas uma coisa é preocupante: essas atividades humanas, elas vão acelerar esse processo natural de eutrofização da água.
O que vem a ser esse processo de eutrofização? É justamente o que, quando a água atinge níveis elevados, níveis altos de nutrientes. Então, com esses níveis altos de nutrientes, por exemplo, fosfato, nitratos, vai provocar o posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição, que é justamente a eutrofização. Então, existe uma solução. Eu consultando milhares de artigos científicos, alegaram que quando você faz a nanofiltração, que é através de membranas, que esse tipo de filtração, chamado nanofiltração, ela consegue reduzir bastante, não só não só a geosmina, como também um outro ser, que é um outro composto, que é denominado o 2-metilsoborneol, tá? E que vai justamente conferir esse odor, esse gosto desagradável, né? Justamente esse odor de mofo e terra, né? Aquele odor de mofo e terra na água. Então a presença desses compostos vai se estender à água potável, uma vez que os processos convencionais de tratamento eles não são suficientes para remover isso, eles são insuficientes, tá certo? Tem milhares de pesquisas a respeito disso, com resultados que sugerem a possibilidade de remoção que chega a 96% para a geosmina, através do processo do sistema de nanofiltração, enquanto processos baseados em aeração e desorção foram, assim, segundo os estudos que eu li, relativamente ineficientes. Mas tem uma coisa muito particular que eu gostaria de citar, aliás, eu vou citar isso, que é o seguinte, esse processo de eutrofização, ele vai gerar uma floração intensa, inclusive de cianobactérias, tá certo? Por exemplo, posso citar o exemplo aqui da Plantotrix, né? Da Planctotrix, aliás, da Planctotrix, Algeotes. Mas o que vai acontecer? Em geral, os consumidores, o que eles fazem? Inclusive, eu mesmo faço isso, qualquer um faz isso. Avalia a qualidade da água potável através das percepções sensoriais. Que percepções sensoriais são essas? O gosto, o odor e a cor. Então, uma água segura do ponto de vista químico e microbiológico vai ser reprovada pelos consumidores se sua aparência for o quê? Desagradável, estimulando o consumo de fontes alternativas como a água engarrafada. Aí pode chegar e falar, mas então essa água que está chegando aqui para a gente no Rio de Janeiro, e que essa imagem aqui, ó, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, né, ela pode ser consumida? Olha, sinceramente, eu não recomendo. Sabe por quê? Podem falar assim, tá duvidando do estudo que a SEDAI apresentou, através de laudas, através de, vamos dizer assim, de uma perícia, o termo certo, né? Não é isso. Não é isso. Mas também é aquele ditado que alguns falam, que os antigos falam. Não é isso, mas também não é aquilo. E o que é o aquilo? Justamente, o LAPS, que é o laboratório da Vigilância Sanitária, ele vai soltar um laudo daqui a pouquinho a respeito disso. Realizaram mais de 18, são mais de 18 amostras, tá certo? São mais de 18 amostras, e também
laboratório lá na Universidade Federal. Então tem que ter cuidado pelo seguinte: quando a gente trabalha com essa parte, para vocês entenderem, infectologia, né? Então toda essa parte, você tem que ter uma biossegurança. A mesma coisa quando eu trabalhei com ecotoxicologia na Fiocruz, você segue alguns protocolos para realizar essas análises, né? Então você vai ter o controle, que é justamente, por exemplo, na ecotoxicologia, o que é o controle ali? É justamente esse tubinho de ensaio aqui, ó. Aparentemente aqui é a água normal e aqui é a água, vamos dizer, suja, né? A água que está com esses contaminantes, né? com essas algazinhas, etc. Mas o que acontece? Você tem um controle, vai realizar ali as análises na parte de microbiologia. Então vai ver se tem fungos, bactérias, a parte de algas, se tem algum vírus, e enfim, né, todo o resto. Isso segue alguns protocolos, e esses protocolos eles estão disponíveis aqui, ó. Essas normas, aliás, né, que é o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. E justamente nesse portal é onde está disponível justamente todo o aparato que garante quando uma água realmente está potável ou não. O que acontece? Mas aí eles estão recomendando ferver, mas mesmo assim ela fica com a coloração, professor, fica ainda bem esquisita. Por isso que eu estou fornecendo água mineral e etc. É melhor. É o que eu estou falando. Na minha opinião, não estou aqui falando, esse estudo é inválido, que a SEDAI divulgou. Não é isso. Não é isso. Mas eu acho que tem que ser mais transparente, esse é o certo, realizar mais análises com vamos dizer assim, com um espectro amostral, né, bem relevante, né, com análises extremamente com a transparência para a população, e também uma coisa que eu falei que ia citar, que eu me lembrei novamente. A geosmina, ela gosta de ficar no fundo de recipientes. Aquela água verde que você vê, que geralmente tem algas do gênero chlorella, e até utilizado muito em piscicultura, né, para criação de tilápias e peixes em geral, aquela água é adequada. Fala, a água está suja, isso aqui está verde, isso no lago. Estou falando no lago para vocês entenderem. Mas o que vai acontecer? Quando você tem um processo de eutrofização, muito fosfato, nitrogênio, ou seja, muita matéria orgânica, vai favorecer o desenvolvimento da geosmina. Aquele cheiro de terra molhada, por quê? Porque quando cai aquela chuva, quando está muito seco, principalmente, fica sem chover um bom período, aí fala, tá vindo um cheirinho de terra molhada, gostoso, etc. Não. Ela libera esse composto volátil justamente com esse cheiro, com esse odor de terra, de mofo. Professor, mas os casos, tem relação esses casos de diarreia, disteria e o diabo 4 com a água suja? Porque o pessoal tá falando que depois de tomar, foi parar no posto de saúde. O que existe também
Existe um fator, segundo alguns artigos, publicações, etc., que correlaciona o fator psicológico. Como eu bebi água suja, eu vou ter a diarreia. Estou afirmando, de novo, olha só, que não é da água. Não estou afirmando. Mas eu também não posso chegar aqui e ser leviano de minha parte. Seria o seguinte: não, é da água, a água está contaminada. Não posso fazer isso. Tem que esperar sair mais esses laudos, confrontar tudo isso, né, para realmente a gente saber. É a geosmina? Tranquilo. Aliás, tranquilo também até certo ponto, porque isso tem, por exemplo, uma unidade de medida muito utilizada, micrograma por litro, né? Então tem todo um protocolo que coloca ali qual o nível de segurança, qual o nível aceitável para chegar essa água na minha residência, por exemplo, com a presença, vamos supor, de um organismo que não faça mal. Eu estou sendo extremamente didático para vocês entenderem. Estou modificando aqui até as palavras. Qual o nível de... qual o nível máximo, qual o nível aceitável para o ser humano? Então, tudo isso tem que ser investigado, tudo isso tem que ser ter mais transparência. E é muito curioso isso daqui, Eles alegaram que realizaram alguns testes na estação de tratamento de Gandua, não apresentaram alteração quanto ao cheiro e ao gosto, estando dentro dos padrões. Olha só, isso ontem, no dia 7. Ao longo do sistema, porém, a água ainda pode apresentar gosto e cheiro alterados em alguns locais. O que me chama a atenção, pessoal, deixa eu voltar aqui, é isso aqui, deixa eu abrir a tela aqui. O que me chamou um pouco a atenção foi isso aqui, esses reservatórios públicos, né? Porque justamente elas gostam de ficar no fundo, né? No fundo, como é que está a conservação, melhor dizendo, desses reservatórios públicos? Que foi só em alguns bairros isso, né? Não foi no Rio de Janeiro inteiro, não foi, ocorreu em alguns bairros da Zona Norte e da Zona Oeste, assim, vamos dizer, foi o pico da onde ocorreu, e justamente isso já está tendo uma melhora, é verdade, já está apresentando uma melhora na qualidade, ela já está chegando incolor, né? Aquela parte toda que vocês conhecem, né? Sem cheiro, sem odor ali, sem o sabor, todos os padrões da água potável que todo mundo conhece. Então, justamente, a minha opinião aqui, final, como biólogo, eu peço a vocês que realmente aguardem. Quem está tendo problema aqui no meu bairro, no Lins, não está tendo, pelo menos aqui na minha rua, não estamos tendo problema com abastecimento, né? Mas, por exemplo, um bairro próximo aqui, para quem não conhece, o Engenho de Dentro, é próximo daqui, a Piedade também, Grajaú, alguns casos, também ali, Engenho Novo. Então, realmente tem que tomar cuidado, e esperar por novas informações, mas a recomendação, não só minha, como biólogo, como de alguns infectologistas, é que tem que esperar por novos laudos, tá certo? Pessoal, eu fico por aqui, mas olha só, não é motivo para alarde, vamos dizer assim, tudo aquele alarmismo, não, é um motivo para atenção, sim, tem que ficar atento, né, fazer algumas verificações. Eu recomendava, eu repito, não ingerir essa água até que novos
laudos sejam divulgados. Inclusive, faço alerta aqui também para a SEDAI realizar novos testes e divulgar isso para o público, né? Porque a nota aqui só diz que amostras analisadas ontem, a água ainda pode apresentar gosto e cheiro alterados em alguns locais, vai continuar monitorando o abastecimento ao longo da semana. Então, realmente eles têm equipes lá 24 horas, mas realmente o que me preocupa assim, são esses cadê aqui? É isso aqui, né? É o reservatório público, né, para depois ocorrer a distribuição, tá certo? Então é isso, pessoal, eu fico por aqui, tá dado o recado, eu vou colocar depois o link de algumas coisinhas que foram divulgadas, né, nessa live, e é isso, tá certo? E tenham atenção aí, e uma ótima noite para todos. Tchau, fique na paz aí.